Fala, meus queridos, sejam bem-vindos. O pessoal do Senado ficou tudo doido, ficaram doido lá, o que eu fico feliz por um lado e feliz por outro lado também, porque assim, eu lembro daquelas épocas áureas não, né, mas daquelas épocas nostálgicas, a qual a Corte Maior, por exemplo, mandava uma busca e apreensão lá no gabinete do Renan Calheiros e dizia, não vai entrar ninguém, Polícia Federal aqui, o quê? Não! Parece que estão tomando alguma atitude. E isso se chama, não é uma ofensiva à Suprema Corte, mas sim aquele sistema de freios e contrapesos que está na Carta Constitucional. Então, compete ao Poder Judiciário aplicar as leis e compete ao Poder Legislativo formar as leis. É isso que diz a respeito dessa questão dos indígenas, que foi decidido que pode fazer terra do jeito que for, do jeito que tiver que fazer. Bota terra pra índio, bota terra pra ET de Varginha, bota terra pra Anunnaki, terra pra todo mundo, menos pra você que é brasileiro, que nasceu, né? Até parece que alguns brasileiros são mais brasileiros do que outros, o que não é verdade, né? Somos todos brasileiros aqui, igual, todo mundo no Brasil. Se você é um pouquinho mais clarinho, ou se você tem é um pouco mais bronzeado, por exemplo, todos nós viemos da mistura dos povos, ok? Então, assim, olha só, o Senado vai contra a Corte Maior? Não vai. O Senado está fazendo aquilo que lhe compete. Não é porque está fazendo uma legislação que ela está contrariando uma decisão da Corte Maior que está indo contra. Isso faz parte do jogo democrático. Muitas vezes uma lei ela é feita, aí chega na Suprema Corte, é dada uma interpretação diferenciada, certo? E não é dito, o judiciário foi contra o legislativo. Então tá aqui, a Globo aqui tá fazendo aquela choradeira, certo? Onde é que tá aqui? Tá, vamos avançar aqui, olha só. Chegaram pro Marcos Rogério e disseram assim, tá, mas vocês do Senado estão afrontando o Supremo. Não é uma afronta. Muito pelo contrário, não tem nada a ver. Uma coisa tem nada a ver com a outra, só estamos exercendo o nosso poder. Na separação dos poderes, disse o Marcos Rogério, é preciso que haja respeito entre os poderes da República. Segundo o congressista, a Corte Maior mudou de opinião quanto a respeito do marco temporal e o Congresso não é obrigado a seguir o mesmo entendimento. Maravilha, chuê de bolê. O alcoólatra, né, o Lula prometeu vetar, né, o seu porta-voz, este belíssimo senhor, de uma voz muito firme, muito impostada, né, disse assim que o Lulelê, o alcoólatrazinho aí, né, o gestor da nação, que ele vai vetar. Eu quero ver como é que se eu fosse o Lula, eu faria aquilo que ele fez muito durante seus 2 primeiros governos, né, mandatos, que era o seguinte, diz que vai vetar, perto da sanção viaja, tá, e aí deixa acontecer a sanção tácita. Aí ele diz que esqueceu, e aí aprovou, ele não veta, não se incomoda com ninguém, nem com a esquerda, nem com ninguém, e aí a coisa passa. Porém vai ficar bem feio pro Lula se de repente o veto for derrubado. Mas o Finho já disse que existem entidades que podem levar a matéria novamente à Suprema Corte. Olha, faz um ano que eu rogo pelo dia no qual um ministro supremo vai receber um papelinho desses e vai dizer assim, isso aqui é competência do judiciário, a gente vai suspender a nossa decisão, ou melhor, vou até dar uma decisão dizendo assim, legislativo, poder legislativo, por favor, faça uma lei a respeito desse tema aqui, certo? E aí ele disse, né, entre filé mignon e picanha, ele disse que como a oposição não consegue dar a resposta, não consegue dar uma realidade concreta baseada em filé mignon e picanha para a população, fica buscando pauta ideológica. Mas é muito interessante porque há um ano atrás, quando era ele que ficava entrando com as ações, ele achava bonito, né? Ele achava bonito, gostoso, mas tá certo, depois que ele casou, se tornou um homem mais sério. Vamos adiante aqui. O Tribunal Superior do Trabalho desafia a Suprema Corte e não vai cumprir entendimento da Suprema Corte. Tá dando um balaio de gato, né? É que, como você sabe, começa decidindo lá na vara de Candiota, certo? No interior do Rio Grande do Sul, depois vai para o Tribunal de Justiça em Porto Alegre, depois vai para o Tribunal Superior em algum canto, e depois chega no Supremo, depois de 59 anos, para daí ter uma decisão. É complicado. E aí o Tribunal Superior do Trabalho, em que pese esteja dando péssimas decisões, tá dizendo assim, não, nós não vamos cumprir o que o Supremo determinou. Então, seria melhor assim botar uma certa limitação até onde dá para recorrer, porque se tudo estoura lá, são só 11 indivíduos para ficar julgando coisas do Brasil inteiro. Esse pessoal trabalha bastante lá no Supremo, né? Eles trabalham muito, gente, muito serviço, muito trabalho, né? Aí o que acontece? O próprio Tribunal Superior do Trabalho
resiste ao cumprimento do que determina a lei e menospreza entendimento de repercussão geral da Suprema Corte. E também não se justifica e passa a exigir que a Corte Maior entre em discussões que não são deles, mas precisa fazer valer seus posicionamentos. Resumindo, estão brigando, estão se desentendendo. Mas nada que não seja resolvido há pouco tempo. Até porque a nossa Corte Maior, como sempre, dá decisões maravilhosas, decisões incríveis. Maurinho mostrou para vocês que estava para ser julgado, mostrou alguns dias que estava para começar o julgamento, de indenização para pessoas que cometem crimes, o bom e velho vagabundo, e aí o cara fica preso em condição degradante. E aí, então, né, dois ministros, a ministra Rosinha, que está, né, se aposentou e tal, né, hoje foi o último dia dela, e o ministro Gilmar, eles votaram a favor de darem alguma espécie de indenização a esses pobres indivíduos, as vítimas da sociedade. As vítimas da sociedade brasileiras que são impelidas a cometerem crimes horrendos. Porque, afinal de contas, a sociedade brasileira é muito maléfica, muito malvada. E aí essas pessoas que vão presas, né, elas ficam com muito anseio de ter que violar a lei. E aí a ministra Rosinha, né, que é aposentada agora, ela disse assim, não, eu já sei. O cara foi condenado a 10 anos. Aí, quando ele passar um dia preso numa situação degradante, ele também recebe de bonificação, né? Porque afinal de contas ele está preso num lugar inadequado. Ele, para cada dia preso, ele ganha um dia, né? Tem um abatimento de um dia na sua pena. Que coisa de louco, né? Como é sabido e notório, não é de hoje, são de muitas décadas, se é que não é desde a fundação do Brasil, mas de longuíssima data que os presídios brasileiros são bem ruins, para falar o básico, né? Um presídio é bom, mas eu digo assim, um presídio que não seja superlotado, super mamiloso, comandado por alguma facção criminosa, ele é bem degradante para aquele indivíduo que está preso lá. Não estou defendendo vagabundo nenhum, estou relatando fato. Aí a ministra Rosinha, ex-ministra, ministra ou ex-ministra agora, Mauro? Como é que eu me refiro a Rosinha? Né? Acho que eu acho que é isso, né? Essa a senhora Rosa, tá? E aí deu essa solução. Enquanto o ministro Sapão, coisa linda, coisa fofa, ministro Gilmar Mendes, teve uma ideia muito melhor. Dá dinheiro, né? O cara ficou preso lá, situação ruim, aí indeniza o cara, dá dinheiro pro cara, né? Tá certo, o dinheiro do pagador de imposto brasileiro é infinito mesmo, então dá dinheiro, né? E aí, vocês já sabem, ao invés dos caras construir presídios e, enfim, né, construir mais uns 480 presídios, não, vão diminuir a pena dos caras, ou vão dar dinheiro, ou vão fazer os dois, né? Você sabe como é que a banda toca lá. Então é assim que a nossa Suprema Corte vai levando a vida, né, mano? É coisa linda, uma decisão maravilhosa, né? Fica aqui os meus elogios e aqui, ó, ministra Rosinha, pra senhora e pro senhor aqui também, ministro Sapão, né? Tamo junto. Mas se anime, ok? Eu volto daqui a pouco mais, lá perto das 11h30, tá? Eu tô de volta aí daqui a pouco. Um beijo no vosso coração. Dá o like, pelo amor de Deus, dá o like, tá, meu amigo? Faz uma doação aqui, doiparowill@gmail.com. Tamo junto. Um beijo. É isso aí. Valeu, falou, pessoal. Até depois.